O Rio Berabinha é responsável não só por conduzir as águas que abastecem a cidade de Uberlândia, como também inspirar nossos artistas. Hoje, no Rio com Arte, a relação do rio com o homem. O tempo é soberano e a história prova sua sina. Ao longo dela, é possível perceber o quanto a sobrevivência humana depende das minhas águas. Desde que existo, eu faço essa doação para as pessoas. Pastagens diversas foram irrigadas pela minha força. Presenciei plantações e colheitas de grande variedade de alimentos e ajudei a matar a fome e gerar prosperidade para muitas pessoas. Há pouco mais de um século, algumas dessas pessoas descobriram que eu também sou fonte de energia. Passei a não só fazer brotar os alimentos e matar a sede de todos, mas também a fornecer a luz e o aquecimento. A primeira luz elétrica saía da Cachoeira do Salto e serviu a cidade por mais de 40 anos. O galo cantou, é de manhã, a barra do dia dourada vem surgindo, clareou, a passarada acorda fazendo festa, a natureza sorrindo. A vida no campo é fruta madura, a amizade é coisa pura, é mel no coração. A natureza, ela entra exatamente nessa mudança que a gente teve de Bambuí para Uberlândia. Porque a minha irmã casou e veio morar em Uberlândia, né? Ela trouxe para cá, a minha irmã Maria de Lourdes. E eles foram morar perto da Sucupira. Então o Rio Berabinha, ele é parte da minha história, que é o meu primeiro fascínio, porque apesar de ter nascido do lado do Rio São Francisco, né, o Rio Berabinha ele fez essa história, porque exatamente lá, né, vindo para cá, eu continuei ouvindo as músicas, né, essas músicas de viola, enfim. E então toda semana eu estava ali, né, na proximidade da Sucupira, enfim. Mas eu não gostava muito de ficar lá no Sucupira, eu gostava de descer um pouco mais para ver o rio mesmo, né? Então, assim, eram os lugares que a gente podia entrar dentro dele, né? Tinha algumas prainhas ali em cima. Então, essa história minha com o Rio Berabinha se dá ali. E aqui em Uberlândia também, né? Quando, né, virava e mexia, eu gostava de descer aqui para baixo, né? Mais para perto do praia para ver o rio. E a lógica era muito tranquilo, porque a Rondon Pacheco não era ainda coberta, então o córrego passava ali, a gente vinha andando, sempre adolescente a gente sempre gostava de ter esses passeios. E sempre a gente estava ali mais próximo, né, do rio. Então o Rio Berabinha, na verdade, ele sempre fez parte da minha história, né? Sempre que eu posso, eu paro em algum lugar para contemplar esse rio. Então ele está sempre assim, na minha memória, né? Não tem como. Gado no curral, cuscuz com leite, café com queijo, eu gosto é de um requeijão. Vou lhe falar, não troco essa vida por nada nesse mundo, não saio deste lugar.
Estou sentada num café, observando esse rio que passa logo ali à minha frente. Eu vim para esse lugar fascinante, simples e quieto, para me dar a chance de, mais uma vez, salvar minha alma, escrevendo, aprendendo, observando algumas pessoas que olham para minha máquina de escrever e a mesa cheia de papéis amassados com frases inacabadas. Peço mais um vinho. Preciso me sentir mais leve. Tem uma frase incrível que eu acho legal, que é assim, que um homem jamais nada duas vezes no mesmo rio, porque ele nunca vai ser o mesmo homem e o rio não vai ser o mesmo nunca, né? Ele está sempre em transformação, né? Cada dia que você olhar para o rio, se tiver uma chuva, se tiver uma seca, a cor da água vai mudar, né? A tonalidade, o volume, a mármore que cai, enfim, o rio está sempre em transformação. Foi uma redescoberta do Cerrado. Porque, assim, é a minha origem, eu nasci aí, eu amo o Cerrado, eu sempre amei. Só que eu olhei para o Cerrado de uma outra maneira. Tem 12 anos que eu estou em São Paulo. Então, eu olhei, foi um novo olhar para o Cerrado. E eu fiquei tão encantado, eu ainda estou encantado. E aí, na fazenda, eu comecei a produzir umas aquarelas, né, inspiradas nas paisagens do Cerrado, nos bichos e tal. Fiz uma exposição na fazenda lá, fiz um mural, um varal de aquarelas na cerca de arame que separa os pastos. Aí chamei os vizinhos. E aí me despertou, porque a aquarela era uma coisa que lá atrás eu tinha feito uma ou outra, mas sabe quando... E agora, e quando eu comecei a fazer aquilo, eu não sei se foi a riqueza do Cerrado, enfim, aquele momento de redescoberta, eu fiquei muito encantado. Eu pintei muito passarinho, né? Muito pássaro, assim, que eu fiquei encantado. E as flores, essas florzinhas do Cerrado, porque às vezes você está andando assim, eu fiz muita caminhada nesse período, e aí você está andando, de repente você olha para o lado, aí está tudo verde, aí você vê um pontinho cor-de-rosa. Aí você vai lá e é uma florzinha micro. Então o Cerrado tem essa sutileza e ao mesmo tempo tem aquele pôr do sol, uau, que arrebata a gente, né? Porque são cores que não existem em outro lugar. Só o Cerrado produz aquele pôr do sol. Então, assim, o Cerrado é um bioma incrível, eu acho que é o segundo maior do mundo. Então, assim, a possibilidade de flora e de fauna é uma coisa tão rica que se você começar a pintar o Cerrado, você não para nunca mais. Às vezes eu estava lá na fazenda, um dia eu gravei um vídeo e postei nos stories do Instagram. E aí meu sobrinho falou para mim, mandou uma mensagem, falou assim, nossa, esse som que você gravou, eu tô aqui todo dia e eu não escuto. Por quê? Porque está acostumado. Então as pessoas estão acostumadas com a curicaca, estão acostumadas com o som. Quando você sai disso, como eu saí, vim para São Paulo, né, virei essa pessoa urbana, urbanoide. E aí de repente você volta e você começa a ouvir o som da natureza e prestar atenção na curicaca, que coisa linda. Eu fiquei parecendo bobo, assim, porque parecia que eu estava descobrindo um mundo novo. E era um mundo meu, né? Assim, eu cresci lá, como assim? Mas é incrível, quando você sai e você olha diferente. E você valoriza de outra maneira. Foi uma redescoberta incrível, eu fiquei assim, ó, agradecido mesmo. Foi incrível. Tem um momento para mim que foi muito encantador, que é no espetáculo que a gente fez pelo Grupo Fez de Conta, que chamava Cerrado Entre Cascas e Raízes. A gente ficou em torno de 1 ano pesquisando o Cerrado. E aí eu me lembro muito bem que eu fui lá na beira do Rio Beirabinha, num dia, e perto do pôr do sol, com um gravadorzinho, e aí sentei lá, um pouco antes do sol cair, até chegar à boca da noite.
Nossa, e para mim foi uma orquestra assim, encantadora. O som dos insetos, né, dos passarinhos encerrando o dia. Aí a hora que eles começavam a parar um, começava outros. Aí até parar, começar o sol cair, aí os passarinhos ficando mais calados, aí começavam a entrar os insetos da noite, os sapos, né? Muito organizado, assim, uma coisa que a gente não está atento, né? Igual eu sempre frequentei, mas nunca tinha passado essa experiência assim com atenção. Quando você fica num lugar igual esse, você vai ficando ali em silêncio, parece que o rio é um instrumento que está tocando. A cada queda, a cada pedra, a cada galho, sai um som diferente. Se você começar, né, a deixar a natureza falar, você acha que está num teatro ouvindo uma orquestra. E só a natureza para inspirar o ser humano a produzir a arte. A arte é fruto de inspiração e não tem melhor inspiração do que a natureza. Neste momento, Pedro se transforma num pescador. Ele mergulha no rio e dele sai um Pedro com vara, chapéu e molinete. E neste rio tinha um peixe de tudo quanto é cor, verde, amarelo. E tinha até um peixe albino, para mostrar que na natureza existe diversidade. E assim como o rio, Pedro flui gentilmente, não na força, mas na delicadeza. Olá, meu nome é Carolina Cordeiro, sou mãe do Pedro Cordeiro, idealizadora do projeto Angel Hair. Hoje eu vim aqui falar um pouquinho do meu livro Pedro, o Pequeno Grande Príncipe. Fazer esse livro foi como fluir de umas águas que correm o rumo ao sentimento do coração, o afeto. E neste livro tem uma passagem muito especial. Uma passagem que fala de um rio, quando Pedro vira Pedro Pedra Pescador. E ele tem vara, chapéu, molinete. E nesse rio sai peixe de todas as cores, de todas as formas. Mas tinha um peixe albino. Até um peixe albino, Pedro. Para mostrar que até na natureza existe diversidade. E que ela é bonita. É! Bem-vindo ao nosso mundo, o mundo da inclusão através da literatura. E deixa a vida fluir como um rio tranquilo em nossos corações.